Olá, eu sou a Gabi. Seja bem-vindo e bem-vinda a este canal que tem o intuito de usar o conhecimento para libertar, ao invés de manipular. Hoje nós vamos falar sobre a questão de vidas passadas. Só que eu gosto muito de falar assim, para a gente começar a ressignificar esse termo, já que cada vez mais, com o estudo assim dentro da espiritualidade, a gente percebe que não existem vidas passadas, porque a existência ela é só uma, infinita. Então, hoje a gente vai falar sobre as experiências durante a nossa existência. E o dorama que eu vou apresentar aqui se chama Vejo Você na Próxima Vida. Em inglês, o título é See You in My 19th Life. E retrata muito bem essa questão de experiências durante a existência de um ser, né, de um espírito. Só que o dorama, vocês vão ver conforme eu for apresentando a história, ele fala muito das experiências na matéria. Ele não traz uma profundidade maior no período entre vidas, porque o foco da história não é esse, né? O foco da história é o romance que existe dentro do plot. Nosso foco aqui vai ser a questão das experiências que ela passa quando ela está encarnada, né, na matéria. E também a gente vai aproveitar e falar um pouquinho sobre a questão de almas gêmeas, de almas afins. Vamos perceber como que dentro da história a gente vê esses encontros e desencontros do grupo de almas, que seria a família estelar da protagonista, durante a passagem que ela teve em várias experiências aqui na matéria, assim como os encontros e os desencontros dela com a sua suposta alma gêmea. Para começar, eu gostaria que você refletisse comigo e me respondesse. Se você já se perguntou sobre as conexões invisíveis que nos ligam a supostas outras vidas, que seriam outras experiências da nossa existência, e como que o universo, dentro da sua infinita sabedoria, nos guia em uma jornada de aprendizado e de muitas transformações. Em algum momento você já parou para refletir sobre esse tema? Esse dorama que eu vou apresentar aqui hoje, eu trouxe porque ele realmente retrata isso que eu acabei de falar. Ele mergulha intensamente nesses assuntos e ele nos convida a refletir sobre as nuances, tanto da questão da encarnação, como da questão do amor eterno, né? Principalmente entre ali as almas que se encontram e reencontram. O dorama foca bastante na história do romance entre os protagonistas, só que se a gente for analisar assim com um pouquinho mais de profundidade todas as relações que ela tem durante as experiências que ela lembra na matéria, as diversas vidas que ela passa, a gente percebe como que ela vai criando, né, encontrando ou reencontrando almas que são tão importantes quanto para a jornada da vida dela. E que muito provavelmente ela já conhecia ou foi conhecendo conforme ela foi tendo essas experiências durante a matéria, tanto que quando ela chega na 19ª vida dela, que é a vida realmente que acontece toda a trama, né, toda a história, ela percebe que a maioria dos relacionamentos que ela tem, das pessoas que estão ali na vida dela, ela está reencontrando da primeira experiência que ela teve na matéria aqui na Terra. E eu tô falando algumas coisas, por exemplo, primeira experiência que ela teve na matéria na Terra, porque eu realmente acredito que nós não somos daqui, certo? Mas somos consciências que estão aqui em determinado período, por um determinado período de tempo. Não necessariamente eles deixaram escancarado no dorama algumas coisas que eu vou falar aqui. Só que dá pra interpretar, dá pra gente ir um pouquinho mais fundo. E antes de eu começar a apresentar pra vocês a história, eu só quero deixar bem claro que eu não sei falar coreano, não sou fluente. Então, muito provavelmente, a minha pronúncia pro nome deles vai ficar engraçada. Não sei se vai estar certa, mas eu vou tentar. A história do dorama, ela está baseada na vida de Ji Eun, a protagonista. Ela lembra de todas as vidas, todas as encarnações que ela teve aqui durante a experiência no planeta Terra, exceto pela primeira. Então, geralmente, quando ela chega ali na idade dos 8 aos 12 anos, cada vez que ela reencarna, ela começa a lembrar, a ter todas as memórias dela voltando, assim. E ela até fala que vem assim e volta como se fosse água, assim, adentrando e passando assim por cima de tudo. E ela não consegue controlar esse processo. A partir da terceira vida dela, ela começa a lembrar das coisas da segunda.
Aí na quarta vida dela, ela lembra das coisas da terceira e da segunda. E assim vai. Ela sempre lembra de todas as que ela passou, menos a primeira. E tem um motivo que é explicado depois por quê. Ela gostaria de parar de lembrar dessas vidas, porque tem algumas vidas que ela lembra, né? Alguns momentos das experiências que ela lembra, momentos e vidas muito bons. E de repente, na próxima, quando ela começa a lembrar, ela tá numa vida que ela não está muito feliz. Nossa, uma assim que me pegou bastante quando eu tava assistindo, uma das experiências dela que ela encarnou, filha de um casal assim muito amoroso e eles eram abastados assim, bem de vida pra época. Só que ela morreu muito jovem, ela morreu muito pequenininha quando ela ainda era criança. E depois, passou um tempinho, quando ela reencarnou e quando ela começou a lembrar dessas últimas vidas que ela teve, ela percebeu que ela estava ainda na mesma cidade da última encarnação dela e que a mãe dela estava viva. A mãe da outra encarnação, não a da atual. E ela, na encarnação atual, ela estava como um menino. Ela era mendiga, assim, mendigo de rua. E ela foi correndo para casa dos antigos pais, porque ela lembrou que ela era a filha deles. E aí foi uma cena assim muito que ela abraçou e falava assim: mamãe, sou eu, sou eu, sou eu. E obviamente, né, a mãe da antiga versão dela não acreditou, achou que era uma brincadeira de mau gosto, do menino de rua. E daí ela foi expulsa, assim, tiraram ela, né, da casa. Aí daí foi muito triste. Mas foi nessa vida que ela começou a entender também que não dava pra ela ir atrás das pessoas que já tinham passado nas outras existências dela, se eles ainda estivessem vivos, porque as pessoas não acreditavam nela. Então foi uma dor, mas que trouxe, né, um aprendizado. Só que por conta dessas situações muito emocionais que ela passava, toda vez que ela tava pra morrer, numa encarnação, ela pedia, por favor, eu não quero mais lembrar, na próxima não quero saber. Só que ela sempre voltava e lembrava. Então, os registros acásticos dela eram totalmente abertos para essa questão da experiência dela na Terra e ela ficava relembrando. E ela não entendia o porquê. O lado bom é que cada encarnação ela estudava, quando ela relembrava das coisas que ela já tinha feito, ela começava a trazer alguns dons naturalmente. Por exemplo, teve uma encarnação que ela aprendeu a tocar piano, e depois dessa, nas próximas, toda vez que ela lembrava que ela sabia tocar piano, ela automaticamente já conseguia tocar piano de novo. Toda vez que ela voltava, ela também começava a aprender algo novo, então a cada encarnação ela se tornava mais versátil, assim, nessa questão do conhecimento. Tanto que quando a gente acompanha a história do drama, que é a 19ª vida dela, ela, assim, está fazendo muitas coisas, porque ela já tinha tido muitas experiências que trouxeram, né, toda essa bagagem, todo esse aprendizado. E eu lembrei, quando eu tava assistindo, da história de um médium, que ele falou que ele tinha muita dificuldade de falar em público, porque ele era muito tímido. E teve uma experiência que ele passou, que ele relembrou de uma experiência dele como um cantor. E quando voltou essa memória para ele, e ele sentiu que ele já teve, ele já fez, ele já foi capaz de encarar um público e cantar e falar na frente de milhares de pessoas, era como se aquela coragem tivesse acoplado nele. E de repente ele já conseguia gravar vídeo, ele conseguia falar, ele conseguia palestrar, porque simplesmente ele lembrou de algo que já estava inato dentro dele e voltou. Ele integrou. E eu acho muito legal porque a série mostra certinho ela integrando os conhecimentos dessas experiências passadas e trazendo à tona no momento presente. Quando a protagonista chega na 18ª vida, ela reencarna como uma mulher e ela se chama Ju-Won. Nessa vida, ela já tá assim, ai, que tédio de ficar lembrando. Só que ela está numa família muito boa. Ela tem uma mãe maravilhosa nessa vida. Ela tem uma vida boa, uma vida estável, uma família que tem uma boa condição social. Ela tem uma irmã também, que ela é apaixonada pela irmã dela nessa vida. Elas se dão muito bem. E depois tem até um motivo que explica por quê. E, enfim, ela tá com o tédio de novo, tá lembrando de tudo, mas pelo menos ela tá numa vida feliz, então ela aproveita. Ela conhece, quando ela é ali ainda pré-adolescente, um menino que se chama Seo-ha. Gente, pelo amor de Deus, vocês não me matem, porque eu acho que eu tô falando os nomes tudo errado. Ela conhece esse menino e ela acha, assim, que ele é diferente, assim, de todo mundo que ela já conheceu, seja nessa vida ou nas outras experiências que ela lembra. Porque ela percebe nele alguma coisa que atrai ela, mesmo eles sendo crianças, mas é uma atração mais de alma, sabe? Eles não romantizam, né, a relação deles como criança, mas dá pra perceber que é uma atração de alma, assim, é algo assim como se fosse alguém que ela tá reencontrando, né? E ela percebe que ela quer aproveitar o máximo que ela puder nessa vida,
porque ela vê ali a oportunidade de passar uma vida muito feliz, assim, ao lado de tantas pessoas que ela, assim, sente que são família mesmo. Só que nem tudo são flores, porque infelizmente, por uma virada do destino, ela acaba desencarnando cedo nessa 18ª vida, em um acidente de carro junto com o seu Ra. Eles ainda eram ali crianças para pré-adolescência. Nesse momento que ela desencarnou, ela tinha um costume, toda vez que ela estava perto assim da morte, ela pedia, por favor, eu não quero mais lembrar nas próximas. Mas nesse momento ela pediu, por favor, eu quero lembrar, porque se eu tiver a oportunidade, eu quero reencontrar ele. E foi um dos períodos entre vidas mais rápido que ela teve, porque logo que ela desencarnou, ela já voltou na 19ª vida, na mesma cidade e na mesma linha do tempo ainda ali das pessoas que ela conheceu. E ela encarnou na família do homem que provocou o acidente dela, da 18ª vida, que matou ela. A gente já vê muito aquela questão da gente reencarnar, digamos assim, com grupos de almas, que nós podemos ter a oportunidade de resolver algumas desavenças, né? Algumas coisas que ficaram, digamos que na memória. Ela não sabia que nessa 19ª vida que ela voltou como filha da pessoa que provocou o acidente que matou ela. Mas o que me veio muito é que o universo não dá ponto sem nó, sabe o que tá fazendo e colocou os dois juntos para resolver essa questão, porque ele, pai dela, ele nunca foi uma pessoa com muitos princípios. Só que depois que aconteceu o acidente e que morreu uma criança, ele ficou com a consciência muito pesada. E talvez ali o espírito dele estava tendo a chance de se redimir com ela. Então, enquanto ela está como Ji-on, na 19ª vida dela, e ela começa a relembrar ali a fase que os registros akáshicos dela abrem, e ela lembra de todas as outras vidas, e principalmente da 18ª, como Ju-won, ela vai correndo procurar a casa do seu Ra, que ela estava na mesma cidade, estava no mesmo período de tempo, então ela imagina que ele ainda está vivo. Só que ela não faz como ela fez naquela vida que ela tentou se apresentar para uma antiga mãe, né, em um novo corpo, e a mãe não acreditou, porque naquela vida ela já aprendeu que ela não podia fazer isso. Mas ela encontrou a casa, ela encontrou ele, e ela ficou observando ele de longe, e ela começou a moldar todo esse plano, assim, um plano novo nessa nova vida, para poder crescer, poder estudar. E quando chegasse o momento certo, ela iria entrar de novo na vida dele e na vida daquelas pessoas que ainda estavam vivas e que também eram parte da família dela, para ela poder se reconectar com todos eles. Agora, com um novo corpo, né, e com uma nova identidade, mas ela começou a planejar tudo porque ela queria aproveitar essa encarnação para poder se reconectar com eles, já que ela reencarnou tão rápido ao ponto de poder ter essa experiência de continuar a conviver com eles. E conforme vai passando a história, né, que vai reconectando ela com essas pessoas e trazendo as memórias, trazendo as experiências, eu achei muito bonito ver a maturidade do espírito dela conforme as situações foram acontecendo e se conectando. A maturidade de ela respeitar que nem todo mundo iria acreditar, né? Se ela chegasse e contasse quem ela era. Então, ela passou por um processo de recuperar a confiança de todo mundo, de se apresentar com essa nova identidade e de começar a se reconectar devagar com as pessoas. E, ao mesmo tempo, a maturidade dela em entender questões que começaram a vir à tona sobre a sua primeira vida. Conforme vai passando o tempo, fica cada vez mais claro na história da personagem que a primeira vida dela é a chave para ela entender por que ela lembra de todas as experiências ali, né, que ela passou pela Terra. E por que isso está acontecendo, por que essas pessoas agora que ela reencontrou da 18ª vida, na 19ª, por que eles são tão importantes para ela. Ela descobre, por exemplo, que a maioria deles estava lá junto com ela, na primeira vida dela, que foi quando todo esse processo começou. E, gente, eu vou falar para vocês que a cena que mais assim, me impactou e que foi o momento de decisão para eu pensar, eu quero fazer uma análise, um vídeo sobre essa história, foi lá no último capítulo, quando ela lembra tudo o que aconteceu na primeira vida dela. Todo esse povo, né, que estava fazendo parte da 18ª e da 19ª vida dela, estava lá. E a irmã dela, da 18ª vida, era uma amiga muito querida para ela, lá na primeira vida. O seu Ra, que é, digamos que a alma gêmea dela, também estava lá como um pretendente amoroso, né, na primeira vida. E existia também
um amigo dela, que era muito amigo do seu Ra na 19ª vida e na 18ª, que estava lá também, e que é como se fosse a alma gêmea dessa irmã dela, que era amiga dela. Enfim, todo mundo junto, cada um com identidades diferentes, mas mais ou menos as mesmas relações. E existia um personagem que apareceu só na 19ª vida dela, só que ele não falou quem ele realmente era. Ele só comentou com ela que ele também lembrava das encarnações passadas, e ele estava na 23ª vida. Só que ele também lembrava da primeira vida dele, que foi junto com ela. E quando ela descobriu quem ele era, ela entendeu por que ela lembrava de tudo. Porque lá na primeira vida, esse personagem que apareceu só na 19ª vida dela, ele foi uma espécie de vilão na primeira vida, porque ele foi o responsável por ter matado a amiga dela lá na primeira vida, que ela estava desesperadamente tentando salvar. A amiga dela estava doente e ela roubou uma coisa desse cara para poder salvar a vida da amiga dela. Ele foi atrás dela, ele descobriu, e para não matar ela, porque ele gostava dela, assim, eles não tinham uma relação ruim, mas o que ela fez foi errado, ela não deveria ter roubado, digamos assim. Então ele matou a amiga dela, porque daí ele falou, agora você não precisa mais roubar nada de mim. E ela criou uma raiva tão grande dentro dela, por ele ter feito isso, que ela jurou, lá na primeira vida dela, que se ele não matasse ela, ela ia matar ele. Ele era uma espécie de autoridade dentro da aldeia que eles moravam. Então ele tinha guardas, assim, e um dos guardas dele, talvez o guarda principal, que era mais amigo dele, era a alma gêmea dela, que depois encarnou como seu Ra. E ele não podia fazer nada, ele não podia defender. Ele amava ela, mas se ele defendesse ela, ele ia ser morto, ela ia ser morta, enfim, né? Porque naquela época era diferente, eles tinham essa primeira encarnação deles foi numa época muito antiga. Quando chegou o momento que ela chegou pra matar esse cara, aí não deu outra e ela que acabou morrendo. E antes dela desencarnar, ela se auto-jogou uma maldição, como se fosse uma praga. E ela falou que ela queria relembrar de todas as próximas vidas dela, porque ela queria encontrar ele e matar ele. Então, por isso que quando ele chegou na 19ª vida dela, ele não se apresentou direito, ele não falou quem que ele era, porque ele estava com medo da reação dela quando ela descobrisse. E aí nós chegamos na parte que eu assisti e que eu falei assim, ó, isso aqui, sim, tá representando o que eu acredito que é a chave para tudo e que vai derrubar muita coisa por terra, porque tem muita gente que fala que não, a gente não pode, a gente não deve lembrar das vidas passadas, porque se a gente lembrar, a gente vai ficar triste e a gente vai se culpar, ou, nossa, você vai lembrar que tua pessoa era teu inimigo e você vai querer matar ele ou ela, ou enfim. Tudo isso desmorona, todo esse discurso desmorona com a reação que ela teve, que eu achei que foi incrível a maneira como eles trouxeram na história. Quando ela descobriu quem realmente era aquele cara e que ele tinha sido, tipo, essa pessoa tão cruel com ela lá na primeira vida. Ela vai até ele, quando ela relembra, e ela fala que lembrou. Então ele fala que ele não tinha falado nada porque ele não queria que ela se vingasse. Mas ele não sabia como se redimir. E foi maravilhosa a resposta dela. Ela fala pra ele, me vingar? É assim que você realmente está levando a sua 23ª vida? Você tem razão, eu odeio essas emoções incômodas. Mas e daí? São águas passadas. Mesmo se o meu rancor fosse contra o seu Ra, eu não me importaria. A lembrança seria dolorosa, mas aquilo aconteceu há 1000 anos. Assim, ó, foi um tapa na cara de maturidade emocional, espiritual. Imagina, ela passou por 19 vidas depois daquela, e ele passou por 23. Ela também entendeu que a vida, ela não é uma só, que existem várias experiências, e conforme ela foi passando e lembrando que ela tinha muitas existências, então pra que ficar guardando esse rancor? Pra que ficar guardando essa mágoa? Se são experiências, se a gente tá aqui pra experienciar o bem e o mal, a dualidade é uma ferramenta pra gente poder experienciar aqui na matéria, só que ninguém é completamente bom, ninguém é completamente ruim. A gente passa por experiências, a gente constrói egos, mas no final, quando você observa de fora, quando você percebe que você teve várias experiências, que em cada uma delas você foi de um jeito, agiu de um jeito, pensou de um jeito, você começa a desconstruir essa questão de que, nossa,
me culpo, não gosto daquela pessoa, não quero saber, não consigo perdoar. Tudo isso vai caindo porque você passa do papel da vítima ou do culpado e você se torna um observador da experiência, que é exatamente o que ela mostrou para ele quando ela foi lá, falou que lembrou e disse que isso foi há 1000 anos, isso não importa. Aí ele fica aliviado e ele fala assim, ele levanta, ele pede pra ela perdão, que ele tava muito arrependido do que aconteceu. E daí ela fala outra coisa assim, aqui, pegou aqui no meu coração. Eu jamais o perdoarei. A Su diria isso. A Su era o nome dela lá na primeira vida. Mas eu não sou mais ela. E o que vale é a vida atual. Ou seja, ela tá dando uma lição aqui de que o que vale é o momento presente. E ela continua. Sabemos muito bem disso. Não vivemos tanto tempo à toa. Percebam como é importante essa reflexão, porque quem tem medo de relembrar vidas passadas, de reativar memórias, de abrir os registros, enfim, você já foi uma pessoa XYZ, já fez A, B e C, só que foram experiências. E aqui, o que é falado, para mim traz muito a questão de que tudo bem quando você lembrar, porque não lembrar é uma prisão, tá? Eu tô dando a minha opinião aqui. Você pode discordar se quiser, tá tudo bem. Mas eu acredito que não lembrar é uma prisão. Porque às vezes a gente fica em ciclos repetitivos, de questões assim, de repetir erros e de carregar culpas, que quando você observa de fora e você percebe que você foi, só que agora você já não é mais quem você era, mas ao mesmo tempo você aprendeu com essas experiências e você consegue observar de fora, é nesse momento que você realmente integra tudo que aconteceu e consegue, de certa forma, evoluir. Por que hoje tantas pessoas procuram registros acásticos, procuram regressão de memória para entender por que essas terapias que fazem a gente relembrar, por que elas funcionam como libertação? Porque não é você relembrar que vai te fazer sofrer, é você não lembrar que te faz sofrer, porque às vezes você carrega uma coisa que você nem sabe que você tá carregando e na verdade, quando você lembra e quando você percebe que, nossa, eu sou uma pessoa totalmente diferente hoje, não preciso ficar me culpando por aquilo, não preciso ficar preocupada por aquilo, porque passou, passou. E agora estamos em outro momento. O presente, ele requer outra atitude minha. A vida, ela é infinita, então eu não preciso me preocupar, porque claro que se eu tiver a oportunidade de encontrar uma pessoa que eu machuquei e pedir perdão, eu vou fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu também sei que aquela pessoa, quando ela tiver o entendimento de que aquilo foi um erro e que aprendemos com aquilo, ela vai me perdoar mesmo sem eu encontrar ela novamente e pedir esse perdão. Mas vocês entendem como que tudo são experiências e a gente não lembrando dessas experiências, isso nos machuca. E isso faz a gente acreditar que nós somos alguém que nós não somos. Faz a gente acreditar, muitas vezes, que a vida é uma só, quando na verdade é uma só, mas é infinita. Então não acaba no momento da morte. Isso traz para o nosso espírito um amadurecimento emocional e consciencial muito grande. Gente, como vocês já perceberam, eu me empolgo falando disso, mas é porque eu acredito que são chaves muito poderosas e quando a gente vira, quando a gente integra, quando a gente entende, vai tirando os nossos medos de relembrar. Relembrar é muito importante, eu sempre vou bater nessa tecla e se você discorda, tudo bem, sabe? Cada um de nós tem as suas experiências, as suas verdades, o que funciona, o que não funciona, mas pra mim relembrar é libertação. Mas nem tudo são flores e tem uma coisa que eu tenho a criticar dentro desse dorama, que é a questão de que ela toma a decisão de não lembrar mais. Agora que ela sabe o que aconteceu e tudo mais, ela descobre que existe um jeito dela simplesmente parar de lembrar das suas encarnações. Se a gente fosse trazer pra cá, né, pra realidade. Você tomar uma decisão de continuar dormindo no teu despertar não vai ajudar. É uma ilusão criada que supostamente te mantém em um lugar seguro, numa zona de conforto. Só que não. Porque, claro, não é uma questão deles, eles não estão falando sobre a espiritualidade em si, tanto que eles nem mostram o período entre vidas. E são os períodos que são mais longos e que realmente é o momento que a gente está em casa.
Então tem muitas coisas que o drama não traz, não aprofunda. Mas é perigoso você tomar a decisão de permanecer dormindo e encarar essas lembranças como maldições, que foi o que eles retrataram ali na história. Na minha opinião, não é maldição, é libertação. Trazendo pra cá, se ela decidisse continuar relembrando, e eles aprofundassem, mostrassem o período entre vidas e entrassem nessa parte mais espiritual mesmo, teria sido uma virada de chave atrás da outra pro espírito dela. E na questão das almas gêmeas, que seriam duas almas, tá? Independentes, ou seja, não são fractais do mesmo grupo de almas. São duas almas independentes que decidem se conectar. Como se fosse um casamento, mas não é bem um casamento como a gente entende aqui. É uma decisão, é uma escolha voluntária, porque houve uma afinidade energética muito grande. Então, por vários momentos, esses dois seres independentes, eles vão se encontrar, ficar juntos para poderem evoluir juntos. Que é ela com o espírito do seu Ra. É muito bonito ver como que sempre houve essa conexão, como existe assim algumas almas que elas escolhem estar juntas, participar de determinadas experiências juntas. Dá pra gente perceber no drama que eles se reencontraram na primeira e depois lá na 18ª e na 19ª. Então a primeira coisa que eu acho muito legal que o drama mostra é que não é porque você tem uma alma gêmea que necessariamente em todas as experiências que você passar, você vai encontrá-la. Isso já é um primeiro ponto. Pode ser que às vezes não. Isso não significa que o laço deixa de existir, porque vocês resolveram se conectar, então a conexão existe. Só que a questão do amor, que a gente entende aqui hoje na matéria, ela ainda é muito enviesada para um lado assim daquele amor dependente, daquele amor que precisa estar junto, daquele amor que é uma coisa assim que é quase como se fosse um sentimento de posse, o que é muito perigoso também, porque quem ama liberta. Eu gosto muito dessa frase. E você e a sua alma gêmea entendem que em determinados momentos da vida, nas existências, não é o momento para se encontrar. Às vezes vai se encontrar e não vai dar certo, como mostra na primeira vida dela e dele, que eles se gostavam, mas nunca chegaram a ficar juntos. Depois, na 18ª, de novo, se encontraram, ia dar certo, ela desencanou. E na 19ª foi o momento que, ótimo, agora funcionou, agora a gente pode passar juntos. Mas às vezes você encontra, a conexão não acontece, só que isso não significa que ela não existe numa dimensão mais sutil e que mais tarde, numa próxima experiência, não possa vir e dar certo, sabe? Tipo, é muito, muito, muito relativo, muitas coisas. E a gente deve entender que o universo é complexo. E nós também somos parte desse universo. Então, nós, como seres, como consciências, também temos a mesma complexidade, que não é uma receitinha de bolo ali, perfeitinha, que nós temos muitas e muitas, muitas, muitas e muitas e muitas e muitas exceções, principalmente quando a gente está falando sobre experienciar, fractalizar e estar aqui na matéria. Mas a partir do momento que lá, numa dimensão mais avançada, você realmente encontra uma alma e faz essa fusão energética, sim, você estará conectado com ela, com ele. Enfim, a alma não tem gênero, né? Então, gente, o dorama Vejo Você na Próxima Vida nos lembra da importância de aceitarmos a impermanência e a incerteza como partes essenciais também da nossa existência. A cada nova experiência, a cada nova vida, reencarnamos, nos transformamos e somos guiados por propósitos que refletem em máscaras, em papéis que nós decidimos construir ao longo das encarnações, ao longo das experiências e mais tarde integrar conforme a gente for voltando para casa. E o que eu trago aqui como mensagem final é para que você se permita fluir com a energia do universo, aceitar as experiências e se entregar de corpo e de alma às descobertas que cada nova vida, cada nova experiência dentro da existência traz. Porque no final, o que realmente importa para nós aqui é nos encontrarmos e nos conectarmos com a nossa essência mais pura. E se você gosta de assistir conteúdos que remetam à espiritualidade, que contem assim de uma história
muito bonita. Assuntos como o que nós trouxemos hoje aqui, de vidas passadas, de almas gêmeas. Eu recomendo esse drama, porque existem vários momentos dentro dele, várias questões que a protagonista passa, além do que eu já falei aqui no vídeo. E daria pra gente fazer mais uns 5, 6 vídeos sobre cada aprendizado que o espírito dela, que a alma dela vai tendo conforme ela vai podendo lidar e tratar emocionalmente essas feridas emocionais que foram sendo abertas, redescobertas e curadas durante toda a jornada dela na história. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.